O peso do silêncio. O homem que carregava a fé nas costas. Alessandro Rangel tinha 37 anos, mas seu corpo parecia ter vivido 50. Os ombros largos, curvados pelo peso das caixas de madeira que transportava desde os 16, contavam uma história de trabalho duro nos armazéns do Porto de Santos. A pele morena, marcada por cicatrizes de cordas e sol salgado, contrastava com os olhos verdes, herança de um bisavô italiano que ninguém mais lembrava. Ele não era homem de muitas palavras. Falava o necessário, com uma voz rouca de quem gritou demais contra o vento do mar. Mas tinha uma fé quietinha, quase secreta. Todos os domingos, sem falta, ia à missa das 6 na igreja de Nossa Senhora do Rosário, não por devoção exagerada, mas porque era o único horário que não atrapalhava seu turno na docas. Foi numa dessas manhãs que tudo mudou. 2. O batizado que virou pesadelo. A igreja cheirava a cera e incenso quando Alessandro entrou, atrasado como sempre. O padre Marcelo, um homem de sorrisos fáceis e mãos sempre estendidas, estava no altar, abençoando uma criança recém-nascida. A mãe, uma moça de cabelo cacheado e olhos inchados de choro, segurava o bebê com cuidado. Ao lado, a madrinha, uma mulher de traços finos, vestida num taier azul claro, observava com um sorriso tenso. Alessandro não conhecia nenhuma das duas. Sentou-se no último banco, como de costume, e tentou acompanhar a cerimônia. Mas algo no ar estava errado. O padre Marcelo, normalmente tão sereno, gaguejava nas palavras. Quando chegou a hora da unção, suas mãos tremiam. Foi então que ele soltou. Hoje não é só um batizado. É um dia de verdade. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o choro do bebê pareceu cessar. Esta criança, ele engoliu em seco, é minha filha. Fruto de um erro que cometi com sua madrinha há 9 meses. A moça no altar soltou um grito abafado. A madrinha, pálida, recuou como se tivesse levado um tapa. Os fiéis murmuravam, alguns se levantando, outros fazendo o sinal da cruz como se isso pudesse afugentar o escândalo. Alessandro não se mexeu. Só observou. E no meio daquele caos, seus olhos se encontraram com os da mãe da criança, uma jovem chamada Larissa. Ela tinha 19 anos. 3. A jornada do que sobrou. 3 dias depois, Larissa apareceu no porto. Alessandro estava descarregando um container de soja quando a viu, pequena demais naquela confusão de homens suados e guindastes rangendo. Ela segurava um envelope amassado. Você era o único que ficou quieto na igreja, disse, sem preâmbulos. Preciso de ajuda. Dentro do envelope havia uma certidão de nascimento em branco e um bilhete do padre Marcelo. Perdoe-me. Não posso ficar. Rezo por vocês. Ele tinha fugido. Larissa não chorou. Só disse. Minha família me expulsou. A madrinha sumiu. E eu não tenho onde ficar. Alessandro olhou para suas mãos calejadas. Não era homem de caridade nem de grandes gestos. Mas algo naquela garota, talvez a teimosia no queixo, ou o jeito como segurou o envelope como se fosse a última coisa que lhe restava, fez com que ele dissesse. Asterisco. Tem um quartinho nos fundos da minha casa. Não é grande coisa. E assim, sem mais cerimônia, Larissa e a bebê, que se chamava Maria Clara, passaram a morar com ele. 4. O silêncio que falava. Os primeiros meses foram um aprendizado mútuo. Alessandro não sabia lidar com crianças. A primeira vez que Maria Clara chorou à noite, ele ficou parado na porta do quarto, sem saber se devia entrar ou sair. Larissa, exausta, apenas murmurou. Pega ela. Balança devagar. Ele obedeceu, com os braços rígidos como se segurasse uma caixa de vidro. Mas aos poucos, o peso daquele escorpinho quente foi se tornando familiar. Não falavam do padre. Não falavam do futuro. Viviam num ritmo de portuário. Café às 5 da manhã, pão com manteiga, o rádio ligado nas notícias do tempo. Larissa arrumou um trabalho como auxiliar de limpeza num consultório. Alessandro continuou nas docas. Às vezes, quando voltava para casa, encontrava Larissa sentada na varanda, com Maria Clara no colo, olhando para o mar como se esperasse algo. Asterisco. Você acha que ele volta? Perguntou certo dia, sem tirar os olhos da água. Alessandro demorou para responder. Não. Homem que foge assim não volta. Ela sentiu, como se já soubesse. 5. O desfecho, o que a maré trouxe. 1 ano depois, numa tarde de verão, Alessandro chegou em casa e encontrou a porta aberta. Dentro, tudo estava arrumado demais, os pratos lavados, as roupas dobradas, a cama feita com lençóis que não eram dele. No centro da mesa, um bilhete. Obrigada por tudo. Mas a gente não pode ficar para sempre no seu silêncio. Acho que é hora de a gente também seguir. Assinou, Larissa. Ele saiu correndo. O ônibus para São Paulo partia em 20 minutos. Quando chegou à rodoviária, avistou as
Larissa com uma mochila nas costas, Maria Clara no colo, olhando para os horários com os olhos cheios de dúvida. Alessandro não gritou, não correu, só ficou parado, respirando fundo, até que Larissa ouvisse. Ela hesitou, depois baixou a cabeça. Asterisco, não dá pra ficar, Alessandro. Você merece uma vida que não seja cuidar dos problemas dos outros. Ele olhou para Maria Clara, que esticou os bracinhos para ele, balbuciando algo que soava como tio. Então Alessandro fez o que nunca tinha feito antes, falou do coração. Asterisco, eu não tô cuidando dos problemas de ninguém. Tô vivendo. E se você for embora, vai levar a única coisa boa que eu tive nesses anos todos. Larissa olhou para ele realmente olhando pela primeira vez. E viu um homem que não sabia sorrir direito, mas que tinha aprendido a amar no silêncio. O ônibus partiu sem elas. 6. Epílogo, o novo nome das coisas. Anos depois, Maria Clara, agora com 7 anos, perguntou: por que você nunca se casou com a mamãe, pai? Alessandro, sentado na varanda da casa que haviam reformado juntos, sorriu. Um sorriso torto, desajeitado, mas verdadeiro. Asterisco, porque a gente não precisava de papel para saber que era família. Larissa, ouvindo da cozinha, jogou um pano de prato nele. Riram. E o mar, lá fora, continuou batendo nas pedras como sempre fez, indiferente aos homens, mas testemunha de suas escolhas. Fim. 7. As coisas que o vento não leva. 8 anos mais tarde, a casa na praia já não era só deles. Tinha as paredes marcadas pelos riscos de giz de cor que Maria Clara fazia quando pequena, tentando desenhar o formato das ondas. Tinha o cheiro de café queimado das manhãs em que Alessandro, distraído com as contas da oficina, esquecia a chaleira no fogo. E tinha agora um novo som, o de passos pesados subindo a escada de madeira, arrastando areia e histórias de outros lugares. Você não vai acreditar no que eu trouxe, anunciou Teresa, jogando uma mochila surrada sobre o sofá. Seu cabelo, antes curto e rebelde, agora chegava aos ombros, preso num coque desleixado. As mãos, sempre cheias de anéis de latão, brilhavam com um novo, uma aliança de prata oxidadas pelo sal. Larissa ergueu as sobrancelhas, secando as mãos no avental. Se for mais um gato, juro que te empurro pro mar. Pior. Teresa abriu o zíper com um floreio dramático. É uma pessoa. Dentro da mochila, enrolado num cobertor com buracos, um bebê de olhos escuros piscou para a luz. Não chorou. Só observou, sério demais para poucos meses de vida, como se já soubesse que aquele era um lugar onde as coisas quebradas tinham permissão para ficar. Alessandro, que vinha da varanda com uma tábua de madeira nas mãos, parou no meio da sala. Você roubou uma criança, Teresa? Encontrei. Ela cruzou os braços. Na rodoviária. A mãe dela estava indo embora para não sei onde, com uma passagem só de ida e 3 moedas no bolso. Disse que preferia deixá-la onde alguém pudesse. Engoliu em seco. Cuidar. Silêncio. Maria Clara, agora com 15 anos e um piercing no nariz que tinha colocado sem pedir, aproximou-se devagar. Esticou o dedo, hesitou, até que o bebê agarrou sua mão com uma força surpreendente. Ela tem nome? Perguntou, voz mais fina do que o normal. Teresa balançou a cabeça. A mãe dela chamou de coisa. Disse que nome bonito era para quem podia pagar. Larissa sentou no chão, ao lado da mochila. Passou os dedos pelo rostinho redondo, sentindo a respiração quente contra sua pele. Coisa então não serve. Olhou para Alessandro. A gente precisa arrumar isso. Ele entrou no quarto e voltou com uma caixa de sapatos cheia de papéis amarelados. Cartas, recibos, uma certidão de nascimento rasgada ao meio. No fundo, uma caneta que não escrevia direito. Tem uma coisa que eu sempre quis fazer, murmurou, ajoelhando-se ao lado delas. Mas nunca tive coragem. Teresa ri sem graça. Você é medroso? Impossível. Não é medo. É respeito. Ele segurou a caneta, testou a ponta no próprio polegar. Nome é uma promessa. E eu só fazia as que podia cumprir. Maria Clara pegou um papel em branco da gaveta da mesa. Esticou-o no chão, entre todos. Então a gente faz juntos. E assim entre risadas e discussões, porque Teresa insistia em tempestade, e Alessandro vetou na hora, nasceu mares. Não pelo mar que batia lá fora, mas pela junção de Maria e Larissa, as duas mulheres que, sem saber, tinham ensinado Alessandro a ficar. Mares, experimentou Larissa em voz alta. O nome soou como algo que sempre esteve ali, esperando para ser encontrado. O bebê, agora a menina, chutou o ar, como se aprovasse. Naquela noite, enquanto o vento balançava as cortinas e o rádio tocava uma música antiga, Alessandro segurou Maris no colo pela primeira vez. Ela era leve. Leve demais para tudo que carregava nas costelas. O peso de uma mãe que partiu,
de um nome que não era seu, de um futuro que ainda não tinha forma. A gente vai errar? Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Vai ter dia que eu não vou saber o que fazer. Dia que a Larissa vai xingar todo mundo. Dia que a Teresa vai sumir com ela pra não sei onde. Dia que a Maria Clara vai dizer que odeia a gente. Larissa encostou a cabeça no ombro dele. Mas vai ter também os dias em que a gente acerta. E esses, amor, apontou para a janela, onde a lua riscava pratas nas ondas. Esses valem por todos os outros. Maris fechou os punhos como se quisesse guardar aquelas palavras. E o mar, lá fora, continuou batendo nas pedras. Sempre igual. Sempre diferente. Capítulo 12. O que o vento não leva. A casa cheirava a sal e a terra molhada. As paredes, finas demais para o inverno que se anunciava, tremiam com cada rajada que vinha do mar. Maris abriu os olhos antes do amanhecer, o corpo ainda pesado da noite mal dormida. Ao lado, Larissa respirava fundo, os dedos entrelaçados aos seus como se temessem que se o soltasse, um dos dois fosse levado pela maré. Lá fora, o barulho de passos desiguais no cascalho. Ele reconheceu. Era Teresa, voltando com os braços cheios de algas colhidas na praia. Não para vender, ninguém queria algas em uma vila onde o peixe escasseava, mas porque a mais velha das três insistia que todo desperdício é uma ofensa à fome. Mari sorriu sem querer. Era assim que ela falava, como se a vida fosse uma conta que nunca fechava. Você tá acordado? Larissa murmurou, a voz rouca de sono. Tô. Sonhou com ela outra vez? Maris não respondeu. Os sonhos com a mãe de Larissa, sua mãe, tecnicamente, embora a palavra soasse falsa na boca, vinham menos agora, mas quando chegavam, eram como facas, nítidos, cortantes. Naquela noite sonhara com as mãos dela ensaboando pratos, o sabão fazendo espuma rosa na água suja. Cuidado com a Maria Clara, ela dissera sem olhar para ele. Ela tem medo de coisa que ainda nem existe. Preciso falar com você, ele disse, sentando na cama. O colchão rangeu, traidor. Larissa se apoiou no cotovelo, os cabelos despenteados caindo sobre o rosto. Isso não soa bem. A escola mandou recado. A Maria Clara tá brigando com todo mundo. Ontem empurrou o filho do seu Nelo no chão. Merda. Larissa esfregou os olhos. Ela tá com quanto? 6, 7. E não é só isso. A professora disse que ela fica olhando para a porta como se esperasse alguém. Alguém que não vai chegar. Silêncio. O vento assobiou pela fresta da janela, como se quisesse entrar na conversa. A gente não pode deixar ela virar como eu, Larissa falou baixo, cheia de raiva e sem lugar para botar. E como a gente faz isso? Não sei. Mas hoje não. Hoje a gente tem que ir pro porto. O Damião disse que tem um barco precisando de ajuda para descarregar. Maris conhecia aquele tom. Era o tom de não vamos falar disso agora, o mesmo que ela usava quando a conta de luz chegava ou quando a Maria Clara perguntava pela avó. Ele vestiu a camisa surrada, sentindo o tecido áspero contra a pele. No bolso, os dedos roçaram o papel amassado onde anotações rabiscadas tentavam ser um plano. Comprar remédio para a tosse da Teresa, consertar o telhado, descobrir por que a menina chuta as coisas quando acha que ninguém tá olhando. Lá fora, a Teresa já acendera o fogão a lenha. O cheiro de café queimado se misturava ao de algas secando no varal. Ela não olhou para eles quando entraram, mas Maris viu a maneira como seus dedos apertaram a xícara. O vento tá forte hoje, comentou, só para dizer algo. É, vai chover, a Teresa respondeu secamente. E a gente não tem mais balde para colocar debaixo do goteira. Larissa serviu café para todos, o líquido escuro tremendo na borda dos copos. Ninguém mencionou a Maria Clara, que ainda dormia encolhida no quarto dos fundos, abraçada a um ursinho de pano com uma das pernas costuradas por Maris depois que o cachorro do vizinho o rasgou. A gente precisa de mais dinheiro, Larissa disse finalmente. O Damião paga pouco. Eu sei, Maris concordou. Mas e se a gente tentasse outra coisa? Tipo, eu podia pescar de madrugada. Sozinho. Você não sabe pescar. Posso aprender. E se você cair no mar? Quem vai cuidar delas? Eu não vou cair. Ele explodiu mais alto do que queria. A Teresa levantou os olhos, surpresa. Larissa apenas suspirou, como se já tivesse ouvido essa discussão 1000 vezes. Não é sobre você cair. Ela falou mais calma. É sobre o que acontece se você não cair. Se você voltar com as mãos vazias. Se a gente depender disso e der errado. Mari segurou o copo com tanta força que achou que ia quebrar. Ele conhecia aquele medo. Era o mesmo que o acordava à noite, suando, imaginando a geladeira vazia e as três olhando para ele como se dissessem, e agora? Então a gente faz o quê? Ele perguntou, a voz rouca. A gente fica aqui, esperando as coisas melhorarem sozinhas?
Ninguém respondeu. Do lado de fora, o primeiro trovão rolou sobre as ondas, longe ainda, mas vindo. A Teresa se levantou, pegou o casaco puído e saiu sem dizer nada. Larissa ficou olhando para as próprias mãos, como se nelas estivesse escrita uma resposta que não conseguia ler. E Maris, mais uma vez, sentiu o peso daquilo que não podia nomear. A certeza de que não importava o que fizessem, sempre haveria algo escapando por entre os dedos. Como areia. Como água. Como as promessas que faziam uns aos outros quando a lua estava alta e o medo, por um instante, parecia menor. O silêncio que veio depois foi daqueles que doem nos ossos. Maris olhou para a porta aberta, onde a sombra de Teresa já se dissolvia na chuva fina que começava a cair. O cheiro de sal e mofo subia pelas frestas da casa, misturado ao odor azedo do desespero. Larissa, ainda imóvel, passou os dedos sobre uma rachadura na mesa, como se pudesse desvendar ali um mapa para um lugar que não existia nos atlas. A gente poderia tentar o barco, murmurou ela finalmente. Não era uma sugestão, era um lamento. O barco estava lá, encalhado na praia há meses, com a quilha podre e as velas comidas pelo sol. Mas era alguma coisa. Algum lugar para onde olhar que não fosse o vazio entre as quatro paredes daquele cômodo que já não parecia uma casa, e sim uma armadilha disfarçada de abrigo. Maris fechou os olhos. Lembrou do dia em que o pai dela, antes de sumir, tinha dito: quando a maré baixa, a gente vê os ossos do fundo. É assim que a vida é. Na época, ela achou que era só mais uma daquelas frases sem pé nem cabeça que os bêbados costumam soltar. Agora entendia. Os ossos estavam ali, as costelas de Larissa marcando a camisa, os nós dos dedos de Teresa, brancos de tanto segurar o que não aguentava mais. Os seus próprios doendo de fome e de raiva. E se a gente quebrar alguma coisa? Ele perguntou, sem abrir os olhos. Não estava falando do barco. Larissa levantou a cabeça. Havia algo novo no olhar dela, uma faísca que não era esperança, mas sim a ponta afiada de uma decisão. Já tá tudo quebrado, disse. O que a gente tem a perder? Não era uma pergunta. Era um desafio. Ou um adeus. Do lado de fora, a chuva engrossou, batendo no telhado de zinco como se quisesse entrar. Maris respirou fundo e sentiu o gosto metálico do medo na boca. Sabia que se ficassem apodreceriam ali devagar, como as frutas que Teresa tentava secar ao sol e que acabavam virando comida de moscas. Se fossem, talvez afundassem. Ou talvez, só talvez, encontrassem algo pior do que a fome. Algo como a verdade. Ele se levantou, os joelhos rangendo como uma porta enferrujada. No bolso, seus dedos encontraram o canivete que roubara do mercado antes de tudo desandar. A lâmina estava cega, mas ainda cortava. Cortava o suficiente. Vamos, disse. E quando saíram, a casa ficou para trás silenciosa, como se nunca tivesse abrigado nada além de fantasmas. A estrada não era uma estrada. Era uma cicatriz aberta na terra, um sulco de lama e pedras que serpenteia entre morros pelados, onde a vegetação havia desistido havia décadas. Maris caminhava à frente, os pés afundando a cada passo, como se o chão quisesse engoli-lo. Atrás, a outra figura que não era mais Teresa nem nunca fora, não depois daquilo que viram no porão da casa abandonada, arrastava os pés, os dedos dos pés sangrando dentro dos sapatos furados. Não reclamava. Não chorava. Só seguia, como se o silêncio fosse a única coisa que ainda lhe pertencesse. O canivete pesava no bolso de Maris. Não pela lâmina, mas pelo que ela havia cortado. Não couro, não pano, mas uma promessa. Nunca mais ele dissera, anos atrás, quando ainda acreditava que palavras tinham poder. Agora, a única coisa que importava era o barulho da respiração deles, ofegante, úmida, como se estivessem nadando em ar espesso. Para onde? A voz dela quebrou o ritmo da chuva. Não era uma pergunta. Era um peso jogado entre os dois, algo para carregar junto com a mochila rasgada e a garrafa d'água que já cheirava podre. Maris não respondeu. Não porque não soubesse, mas porque a resposta era um lugar que não existia nos mapas. Um lugar que ele só conhecia por causa dos sonhos, aqueles que o acordavam com um gosto de cinzas na língua. Sonhos de uma cidade onde as luzes não piscavam, onde as pessoas não desapareciam depois do anoitecer, onde as crianças não aprendiam a contar pelos buracos nas paredes. Tem um rio, mentiu. Se seguirmos o rio, chegamos a algum lugar. Ela riu. Um som seco sem alegria como folhas sendo esmagadas debaixo de botas. Rio é morte. Você sabe disso. Ele sabia. Os rios daquela região não levavam a lugar nenhum, só a mais fome, mais ossos branqueando nas margens. Mas Maris precisava acreditar em algo, mesmo que fosse uma mentira tão fina quanto a lâmina do canivete.
Precisava porque se parassem, se sentassem na lama e esperassem a coisa que os perseguia, aquela que não tinha nome, só dentes e um cheiro de carne podre, os alcançaria antes do amanhecer. E então, entre a cortina de chuva, eles viram. Não era um rio, era uma ponte. Ou o que restava dela, vigas retorcidas de metal, cabos pendurados como tripas de algum animal gigante. Do outro lado, a escuridão era tão densa que parecia sólida, como se alguém tivesse cortado um pedaço do mundo e costurado no lugar um pano preto. Isso não estava aqui ontem, ela sussurrou. Mari sentiu o suor frio descer pela nuca. Ele conhecia aquela ponte. Não de verdade, não com os olhos, mas nas entranhas, como se ela sempre tivesse estado ali esperando. Esperando por eles. A gente atravessa, disse a voz mais firme do que ele se sentia. E se cair? A gente morre. E se não cair? Ele olhava para a outra margem, onde algo, uma luz, um reflexo, piscou por um segundo, como um olho se abrindo na escuridão. Aí a gente descobre o que é pior do que a fome. E quando deram o primeiro passo sobre a madeira apodrecida, a ponte rangeu, não como madeira, mas como ossos. O último passo. A ponte não os levou a lugar algum. Ou melhor, levou-os a todos os lugares de uma vez. No segundo em que seus pés tocaram o outro lado, Mari sentiu o chão se desdobrar como um mapa vivo. Não era terra, era memória. A fome que os perseguia não era de pão, mas de algo mais antigo, a fome de ser visto, de ser lembrado. A escuridão não era ausência de luz, era o peso de todas as escolhas que nunca fizeram, de todas as palavras engolidas, de todos os medos que carregavam como pedras no bolso. Do lado de Maris, ela, cujo nome ele só agora lembrava, Liora, estremeceu. Seus olhos não refletiam a luz que piscara antes, mas 1000 luzes, como se cada versão deles que já havia hesitado na beira de um abismo estivesse ali, observando. Nós já morremos aqui. Ela disse, não com tristeza, mas com um espanto tranquilo. Muitas vezes. E era verdade. A ponte não era um caminho, era um espelho. Não os levava para frente, mas para dentro, para cada vez que tinham recuado, cada vez que tinham escolhido o silêncio. Cada vez que a fome de comida, de afeto, de coragem os havia vencido. A madeira que rangia como ossos eram os ossos deles mesmos, quebrados em todas as quedas que nunca ousaram dar. Maris estendeu a mão, não para segurar Liora, mas para tocar a escuridão. Seus dedos afundaram nela como em água, e quando os retirou, traziam algo consigo, uma semente preta fria como metal. É o que sobra, murmurou. Não era uma resposta. Não era um consolo. Era só a verdade, crua e simples. A ponte não os salvara. Não os condenara. Apenas os revelara. E quando deram as costas para atravessá-la de volta, desta vez sem medo, porque o medo já estava dentro deles, não à frente a madeira não rangeu. Porque ossos, quando finalmente entendem seu próprio peso, param de gemer. Do outro lado, a fome ainda estava lá. Mas agora sabiam. Não era dela que tinham medo. Era da sede. Da sede de ser mais do que sombras atravessando pontes.